Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor, meus queridos irmãos, você que está aí nos ouvindo, tem nos acompanhado. Eu venho aqui trazendo mais uma vez uma palavra de reflexão para a sua vida. Meu nome é Pastor Rogério, sou pastor da Igreja Aliança com Deus, aqui na cidade de Woking, em Inglaterra, Londres. Você pode nos acompanhar nosso canal no Facebook, ali, Igreja Aliança com Deus em Woking, também na nossa página de Instagram que tem ali Aliança com Deus Church, e também na nossa página de internet que é aliançacomdeus.co.uk, né? E ali você pode nos acompanhar, é o nosso ministério. E nesta noite eu queria trazer para nós uma reflexão da palavra de Deus, falando um pouco sobre a Igreja do Senhor, a importância da unidade da Igreja, né? Que é algo muito importante para nós que somos crentes no Senhor Jesus. Eu queria trazer uma reflexão, trazer uma série de mensagens inspirada naquilo que Deus tem me colocado no meu coração, uma mensagem bastante rápida, tão somente para que nós possamos, você aí ficar com essa palavra e você poder também buscar aí na sua Bíblia e também aprender um pouquinho mais sobre o que nós vamos estar falando. Eu queria usar um texto que está no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que fala na unidade dos membros do corpo, né? Vou ler e em seguida nós entramos, que diz que porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, né? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, né? Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são mais necessários. Então, nós vemos, por exemplo, uma referência bíblica, a qual nós podemos entender que já falando da importância da unidade do corpo, né? O membro do corpo que traz uma representação. Paulo usou aqui o corpo para trazer uma representação da igreja, né? Que somos nós. Sabemos que todos nós temos aí a nossa utilidade, todos nós somos úteis, todos nós temos o nosso espaço, todos nós sabemos que Deus separou cada um de nós para nos usar de acordo à sua vontade. E eu fico percebendo que a importância da unidade do corpo de Cristo, a igreja, os membros, porque a palavra unidade é algo que incomoda muito o adversário das nossas almas, né? Ele não fica nem um pouquinho satisfeito em ouvir que a igreja está vivendo em união, que a igreja está unida, trabalhando num propósito para poder fazer a obra, anunciar a obra de Deus e poder trabalhar para o reino de Deus. Mas nós podemos perceber que aqui foi usado alguns membros do corpo, foi falado sobre o ouvido, foi falado sobre o olho, sobre o pé, sobre o dedo, sobre a mão, enfim. E eu gostaria de estar falando, compartilhando algo com você acerca de por exemplo, nós sabemos que o corpo humano ele é bastante complexo, e nós sabemos que existem no corpo humano sentidos, por exemplo. Eu queria começar pelos sentidos, que é a visão, o olfato,
o falar, os olhos, o ouvido, enfim. E eu gostaria de trazer algo que me chamou bastante atenção, né? Eu gostaria de falar com você, por exemplo, sobre a audição, né? Que é o ouvir, a importância da audição para o corpo humano. E nós sabemos que nós podemos aplicar isso tanto no sentido físico como no sentido espiritual, porque os ouvidos eles são muito importantes para o corpo humano. Nós sabemos que o ouvido, ele nós vamos estudar e buscar, vamos ver que o ouvido também é separado por três partes, né? E existe uma delas que, por exemplo, que tem um líquido, e esse líquido ele é muito importante para o corpo humano, no caso, na audição, que ele pode trazer, esse líquido pode fazer com que o corpo venha sentir, mandar uma mensagem para o cérebro a um sentir de equilíbrio, faz nos orientar a estar equilibrados, né? E eu achei isso muito interessante, e pelo fato de nós ouvirmos, né, na nossa vida espiritual também é muito importante, porque nós sabemos que o adversário ele usa esse campo, né, de notícias, que é justamente para desestruturar a vida espiritual, para desestruturar a vida familiar, para desestruturar a amizade, e por que não para desativar ou destruir a unidade do corpo de Cristo, a igreja, né? E nós sabemos que por causa disso existe muito problema de problemas, situações e contenda, justamente por não sabermos ouvir, né? E isso não é novo. Nós sabemos que o adversário de nossas almas, o diabo, foi até ali ao jardim, e a primeira coisa que ele fez foi justamente tentar enganar o homem através de uma conversa, e ele teve êxito nisso. Nós sabemos que ali a história de Adão e Eva está lá em Gênesis. Nós sabemos que ele conseguiu, né, através da conversa, distorcer a palavra de Deus. Ele colocou dúvida no coração de Eva, e ela caiu na conversa e veio a desobedecer aquilo que Deus tinha instituído, né? Instruindo para que eles não viessem cair nesse erro. E nós vamos ver que até o dia de hoje é assim, ele tem feito assim até os dias de hoje. Nós vamos perceber que a importância do ouvir, ela é algo, nós devemos filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Pessoas vão chegar até nós trazendo conversa, falando conversa furada, conversa mal. Nós temos que ter a sabedoria de poder discernir e filtrar aquilo que nós ouvimos. Tudo que entra por aqui nós temos que filtrar, porque ela tem uma direção, ela tem um propósito, né? Ela tem um endereço certo, tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. Amém? E olha só que interessante, quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, nós vamos perceber que nós já vamos começar dando início à importância do ouvir. Por quê o ouvir? Olha só, que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos percebendo que o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir que você não ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai trazer edificação para a sua vida, edificação para a sua fé, vai trazer edificação para a sua casa, sua família, ministério, vai te orientar a tomar decisões. Então é por isso a importância de ouvir a palavra de Deus, né? É muito importante nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, porque nós sabemos que através da palavra nós vamos adquirir conhecimento, sabedoria, direção e discernimento para lidar com as situações adversas e também para aquelas situações que vão aparecer na nossa vida, tentando nos colocar em situações difíceis, né? Pessoas vão aparecer e trazendo todo tipo de situação. Quando nós vamos olhando pela palavra de Deus, nós vamos ver que pessoas fazem de tudo, né, para poder, pessoas que foram usadas com a má intenção, usadas pelo adversário, pessoas que queriam ver o plano de Deus sendo desfeito,
eles faziam de tudo. O segundo, um dos exemplos que a gente pode ver, poderia citar vários, mas eu separei alguns aqui só para a gente poder ter assim uma ideia, né? Por exemplo, Daniel na cova, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele foi justamente colocado nessa situação por uma coisa que falaram para o rei, né? Chegaram até o rei, criaram um decreto, falaram para ele e o rei deu ouvido para isso e gerou uma situação envolvendo o próprio servo de Deus, Daniel. Daniel não tinha nada a ver com a história, mas o adversário está sempre trabalhando, né? Criando situações, criando conversas para poder parar o povo, parar a obra de Deus. E não foi diferente com Daniel. Um outro caso que nós podemos ver também é o caso de José. Quem não conhece a história de José, né? Que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 39, eu marquei, você pode marcar, depois você lê a história na sua casa, quando você tiver um tempinho aí. Você que vai estar vendo esse vídeo, que ele possa ser de edificação para a sua vida espiritual. Um vídeo bastante simples, mas a palavra de Deus ela é poderosa, né? Nós vamos ver que José ele foi levado cativo, foi para por culpa dos seus irmãos, né? A inveja dos irmãos. Nós sabemos que ele foi levado cativo, ele esteve servindo como escravo lá na casa de Potifar. E no Gênesis capítulo 39, ele vai nos trazer uma narrativa de uma situação justamente do que nós estamos falando. Nós vamos ver que a mulher de Potifar, ela teve interesse em José, ela tentou de tudo para cima de José, armou uma cilada para cima dele, mas José, que era um servo de Deus, obediente ao Senhor e sábio, nós vamos perceber que ela tentou para cima dele, ela agiu com a sedução e José não pensou duas vezes, porque contra a sedução a gente não tem que tentar lutar, nós temos que fugir, né? Realmente só fugindo, porque senão vai ser pego. E nós vamos ver lá no versículo 19, Gênesis 39, 19, depois que a mulher levantou, explicou toda a história, falou toda a história para o seu esposo, né, o que havia acontecido, uma mentira por certo, né, disse que ela gritou e só depois de ter gritado que José parou e fugiu. No versículo 19 nós vamos ver assim escrito, ó, e aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, olha só, ele ouviu as palavras dela, uma mentira que foi levantada contra o servo de Deus, José. Então ele ouviu e conforme estas palavras fez teu servo, disse ele. Então a ira de Potifar se acendeu contra José. Então lançou José na prisão por culpa do quê? Que ele ouviu uma história, né, mentirosa, nem foi nem averiguar, não pensou duas vezes, acreditou na sua mulher, ele confiava na sua mulher, né? Jamais ia imaginar que ela poderia estar mentindo para ele. Muitas das vezes é assim, as pessoas inventam mentira contra os servos de Deus. O diabo usa pessoas para inventar situações, criar situações, justamente para quê? Com o propósito de parar a igreja do Senhor, né? Nós vamos ver. Então a gente deve ter muito cuidado. Nós, como servo de Deus, devemos aprender a filtrar as informações que chegam até nós para não cometermos um erro de julgar sem sabedoria, nós tomar decisões precipitadas, né? Entrar em situações precipitadamente por não ouvir. E um outro caso que eu queria deixar aqui como exemplo também está no livro de Reis, no primeiro Reis, no capítulo de número 13 e 17, porque às vezes até o adversário ele vai usar pessoas que se disfarçam de irmãos, né? Por assim dizer, vai usar pessoas, inclusive o nome de Deus, muitas das vezes para poder enganar. Mas nós devemos estar sobre uma palavra, que é a obediência.
Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão. Nós devemos estar arraigado na palavra do Senhor e acreditando, porque quando Deus fala, ele assume até o final, né? Ele primeiro vai falar com o teu servo, com o servo dele, não vai deixar ele em confusão ou confundido. Então nós vamos ver que a Bíblia fala sobre a história do profeta, né? O profeta que foi devorado por um leão por não ter obedecido à voz de Deus. Mas o que me chama a atenção é o fato, a história, né? Porque ele foi numa jornada e ele tinha um mandato, né? A palavra de Deus é que ele não ia entrar na casa de ninguém, não ia comer pão, não ia beber água e nem ia retornar pelo caminho que ele tinha vindo, né? Mas ali a partir está lá em Reis 13 e o versículo de número 17, o versículo número 18, aparece uma história de um profeta, né? Que chama o profeta, era um profeta velho. Aparece ali, olha só como é a artimanha para poder enganar o servo de Deus, né? E disse assim, ó o texto como diz o versículo. E ele lhe disse, eu também sou profeta como tu. Aí ficou difícil a história para o homem, né? Eu também sou como tu. Talvez você já tenha vivido uma história assim, eu sou crente como você, eu também vou para a igreja igual você vai, não sei o que. Essa conversa mole, o adversário é assim mesmo. E diz assim, um anjo, querendo dizer que nós devemos ter sabedoria, discernimento para entender, porque Deus nunca vai usar esse tipo de artimanha para poder te confundir, sabe? Deus não vai te deixar confuso, nós temos que saber. Deus vai permitir situações, mas cabe a mim e a você, por quê? Cabe a mim e a você poder discernir, porque vai ver a nossa vida espiritual para com Deus, né? Se você tiver em conexão com o Senhor, buscando, orando, jejuando, você vai poder ter discernimento do que está acontecendo. E nós vamos ver. Também, aí diz assim, também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazei voltar contigo a tua casa, para que coma pão, beba água. E a Bíblia diz assim, porém mentiu-lhe. Quer dizer, Deus mandou ele ir, depois Deus não manda ele ir, né? Coma, não coma, ia ficar confuso, né? Nesse caso nós vamos ver que o profeta, ele vacilou, né? E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Pessoas vão chegar até nós que somos servos de Deus, vão apresentar propostas, né? De negócios, proposta de relacionamento, né? Que existe muito, cada vez mais, assim, né? Proposta de relacionamento, aonde não condiz com a palavra de Deus, o jugo desigual nos negócios, no relacionamento, que isso é bastante complicado e nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que o importante que nós devemos ter, e eu gostaria de finalizar com isso, é dizendo assim, lá em Provérbios, no capítulo 19, ele tem algo muito poderoso para a nossa vida. Nós devemos aprender a ouvir conselho, nós devemos aprender a ouvir os nossos pastores, né? É tão difícil hoje em dia as pessoas ouvirem os pastores, aquele que Deus tem colocado. Eu estou falando de servos do Senhor, né? Que Deus tem colocado para poder orientar, para poder nos corrigir quando necessário. O ouvir é muito importante. As pessoas não querem ser corrigidas, as pessoas não querem ser questionadas, não querem ouvir o que tem que fazer, deixar de fazer, né? Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim, ouve o conselho, olha, conselho, nós devemos ouvir conselho e receber a correção para que seja sábio no último dia. Então quando nós muitas das vezes somos corrigidos pela nossa liderança, ou então quando somos corrigidos de alguma forma, nós sabemos que isso no final vai trazer bênção, principalmente os pais que corrigem os filhos e os filhos não querem receber correção do pai. Nós vamos perceber e no final já sabe qual é o resultado, né? Tantos jovens aí que têm situações
com seus pais, jovens que saem de casa muito cedo porque não querem ouvir os conselhos do pai. E nós sabemos que o primeiro mandamento com promessa é obedecer seus pais, vossos pais, para que sejais prósperos, né? Que seus dias sejam prósperos. E eu gostaria de finalizar com o último versículo que está em Deuteronômio 28. E eu acho que esse versículo é muito poderoso, né? Que nós não devemos, justamente por andar atrás de bênção, tentar andar atrás de ouvir alguma palavra de bênção, é onde que mora o erro, onde muitas pessoas cometem o erro, né? Sair ouvindo a qualquer um, né? A palavra de Deus, ela é instrução para a sua vida. E muitas das vezes as pessoas buscam e ficam batendo em porta, por assim dizer, de profeta, né? De homens e mulheres, e às vezes Deus pode até usar, eu creio que Deus usa, mas às vezes tem pessoas que se deixam levar e falam aquilo que não deveria, que Deus não pediu para falar, né? Então a Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 28 diz: e será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, né? E tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que te ordeno, a Bíblia diz que o Senhor teu Deus te exaltará, né? E todas as bênçãos te alcançarão. E aí Deus, você lê depois, Deuteronômio 28, vai ver que Deus trará bênçãos para a sua vida. Nós devemos entender que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas. O primeiro propósito é buscar a prosperidade espiritual. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados queridos irmãos, para concluir, você que vai estar vendo, devemos tomar muito cuidado com o que estamos ouvindo, porque as informações que estão vindo para a nossa vida. Sabemos que Deus, Ele tem um propósito especial para cada um de nós. E o adversário, ele quer atrapalhar com a união, a unidade do corpo de Cristo. Uma igreja que trabalha unida num propósito, ela vai conseguir alcançar lugares, situações, vitórias, bênção e um crescimento espiritual muito grande pela união. Amém? Não deixe o adversário semear palavras ao contrário, que não seja de acordo com a palavra de Deus. Você que está servindo ao Senhor em uma igreja, ouça, seja ouvinte ao seu pastor, ao seu líder. Ouvir é muito importante, né? Você não está, alguma coisa que você não está de acordo, converse, né? Procure conselho com seu pastor, é a melhor coisa que você pode fazer, amém? E você vai estar debaixo de bênção, amém? Eu agradeço você que vai estar vendo depois, amém? Esse vídeo, que isso possa ser uma bênção na sua vida, amém? Que você possa ser abençoado com esse vídeo. Se inscreve aí no nosso canal aí, amém? E nós vamos estar postando alguns vídeos para que assim juntos nós possamos estar crescendo no Senhor Jesus, amém? Você tenha um excelente dia, um tempo de bênção para a sua vida. E se você todavia que vai ver esse vídeo não aceitou a Cristo como seu Salvador, se você todavia está afastado dos caminhos do Senhor, quero te dizer que a única coisa que pode te trazer de volta a Deus é simplesmente uma oração, amém? Faça uma oração reconhecendo o Senhor Jesus como seu Salvador, e Deus trará você de volta para casa, amém? Obrigado e até o próximo vídeo.